E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Benjamin, pessoal que me segue aí no canal. Faz um tempo que eu não apareço com um vídeo novo, mas eu estou trazendo aqui um videozinho rápido só para tá mostrando para vocês aqui a maturação da Isabel precoce, né? Então, vou estar mostrando aqui a vocês como é que a gente faz para identificar o ponto ideal de maturação dessa variedade. E está mostrando aqui as principais dificuldades do pessoal que tem essa variedade e acha ela ruim, né? Porque muitas vezes não sabe o momento exato de estar colhendo a uva. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos algumas coisas que nos ajudam a identificar um ponto ideal de maturação, ok? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui isso aqui que está verde é outra variedade, tá? A gente tem aqui uns cachinhos da Isabel precoce, ok? Então já está aqui num ponto bom de maturação. As outras que eu colhi estavam com 20 graus Brix. Esses são os cachinhos mais atrasados aqui dessa planta. E aí eu fui deixando para fazer um teste aqui para ver como ela vai se comportar. Tá? Então, o que é que acontece? Muita gente reclama dessa variedade porque diz que é uma variedade ruim, uma variedade que é muito azeda, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa está colhendo fruto no momento errado, tá? Então, não esperou o tempo ideal de maturação e aí a planta, a uva, ela não pega aquele equilíbrio de sabor, né, de doçura, e às vezes até está doce, mas está com acidez elevada. Então, quando ela tá madura, né, geralmente a gente identifica pela coloração, né, tá pretinha aqui. Então essa coloração escura, né, essa coloração escura dela é uma coloração que indica que ela está já num ponto bom de maturação. Então o que é que acontece? Muita gente colhe ela vermelhinha assim, né? Tá roxinha, tá madura. Aqui quando o raio do sol pega aqui, deixa eu ver aqui, a gente consegue perceber, pronto, esse vermelho, esse rosinho aí, roxinho, às vezes ela tá nessa coloração, aqui é por causa do raio do sol, tá? E ela dá uma clareada. Mas o que é que acontece? Quando ela está numa coloração parecida com isso aqui, o pessoal já vai e colhe. Mudou de cor, o pessoal tem mania de colher a Isabel. E não é bem assim. Então, quando perceber o momento de colher a Isabel? Tem gente que se baseia por isso aqui, ó, tá? Quando o cabinho aqui do cacho fica marronzinho da cor, tá vendo aqui, ó? Verde e aqui marronzinho, né? Da cor do galho aqui, ó. Quando fica nessa situação aqui, o pessoal costuma colher porque ela já está aqui num momento bom para ser colhida, ok? Uma outra situação é a verificação do grau Brix, né? O grau Brix, que ele é medido por um aparelhozinho chamado refratômetro, que é esse aparelhozinho aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, esse aparelhozinho aqui. A gente coloca o sumo, né, da fruta aqui, certo? Fecha aqui e observa aqui para ver o grau Brix dessa uva. Então o que é que acontece? Uma outra forma de você verificar é muito simples, né? De você verificar é você retirar a baga e provar, né? Retira a baga e prova. Se está do seu agrado, você pode colher o cacho e tá ok, tá certo? Então essas são as formas mais práticas de você verificar a questão do ponto de colheita da uva. Uma outra forma que os produtores usam é o tempo, né, do ciclo dessa planta. Então a Isabel precoce, aqui para mim, ela já está boa para colher a partir dos 90 dias. Então eu sempre deixo aí 100 dias, 110 dias para colher. Então a partir dos 100 dias
pós-poda, é que eu começo a fazer a colheita, porque ela já tem madurado por igual, né, já está bem doce, então já dá para colher, para fazer a festa aqui da família, né, que a minha filha ela não pode ver a uva mudar de cor, que para ela já está madura, já tem que colher. Então o que é que acontece? A Isabel precoce, em relação à Isabel comum, a diferença básica é o tempo de maturação, tá? É o tempo de maturação. Então, a Isabel comum, ela vai madurar 30 a 35 dias depois da Isabel precoce, tá certo? Então, se eu tenho aqui 90 dias a 100 dias, eu vou ter 120 a 130 dias da Isabel comum em relação à Isabel precoce. Uma outra questão que o pessoal fala muito é que a Isabel comum, ela tem a tendência, principalmente se tiver de pé franco, de ficar bagas verdes, né? Vai ficar baga dessa cor, no meio do cacho maduro. Mas isso geralmente ocorre em plantas de pé franco ou plantas que estão desequilibradas nutricionalmente, né? Ou plantas que estão com uma sobrecarga, né? E geralmente acontece muito nas plantas novas. As plantas que estão novas, com 1 ano, 2 anos, até 3 anos ela acontece muito isso. Da parte do 3º ano ela já dá uma equilibrada e já não acontece com tanta frequência esse problema. As plantas enxertadas ela tem menos esse problema, né? Apresenta menos esse problema. Mas no geral as plantas de pé franco ela tem a tendência a ter essa dificuldade de maturação regular, né? Geralmente ela amadurece de maneira irregular. Então tem gente que não consegue colher nem um cacho inteiro, fica colhendo baga por baga porque só amadurece uma ou outra baguinha perdida. Então, como eu posso explorar a maturação de uma uva dessa? Essa é uma uva que ela é bem delicada, na fase final de maturação dela, ela começa a se desprender do engaço. Como é que eu posso fazer com que essa maturação ela dure mais tempo, né? Eu consiga segurar essa uva mais tempo no cacho, no pé? A primeira coisa é os cuidados nutricionais, né? A planta ela precisa ter uma adubação equilibrada, então eu preciso ter aqui principalmente cálcio, né? Para que essa planta ela possa chegar no seu ponto máximo de maturação inteira, porque a tendência é, quando ela vai amadurecendo, ela vai se fragilizando as paredes, né, da casca dessa planta, ela vai se fragilizando. Então muita gente não consegue colher ela madura, porque quando ela fica assim, ó, vermelhinha, ela já começa a se soltar do cacho. Então isso mostra que essa planta está com uma deficiência de cálcio, porque ela não está conseguindo segurar, sustentar essas bagas no cacho, né? Então ela fica degrana muito. Então quando você consegue chegar num ponto de maturação, quando você consegue chegar num ponto de maturação mais avançado, né, com essa planta com uma quantidade boa de cálcio, né, então o que é que acontece? Você consegue segurar por muito mais tempo essa planta, esses cachos no pé, tá? Então essa é a ideia, é que a gente consiga levar esses cachos aqui ao limite, né, da maturação dele. Então essa condição de limite aqui, a gente só pode levar ele ao máximo se tiver a planta bem nutrida e a condição de cálcio dessa planta esteja adequada para ela sustentar essas bagas maduras, né, que ela vai permanecer ali amadurecendo, aumentando o seu grau Brix. Uma outra coisa, na fase de maturação, uma coisa que a gente faz que é importante para aumentar o Brix, né, a doçura da planta, é eliminar a rega, né? Então a planta nessa fase final de maturação, a gente corta a irrigação, então não faz rega na planta, né? Mantém ela aqui acumulando aqui o açúcar, né? Sem a água, né? Porque se chove, acontece muito isso no plantio comercial. Chove, o produtor ele tem que correr para colher a uva, porque senão ele acaba tendo prejuízo e também a uva fica aguada, muita água, a uva fica aguada, fica sem gosto, né? Fica aquela uva sem gosto, aguada, porque ela vai
absorver muita água do solo, tá? Então, por isso que na fase de maturação, nessa fase final de maturação, a gente suspende a rega para que o açúcar ele dê uma concentrada. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a medição do Brix aqui da uva. Agora fazer com uma mão só é que é complicado. Deixa eu ver se a gente consegue aqui um apoio aqui. Vou botar aqui na escada aqui. Vamos tirar uma baguinha aqui desse cacho. Existe diferença, tá? Um cacho pequeno assim não é tanto, mas quando o cacho é um pouco maior, existe diferença de Brix entre a baga que está aqui no começo do cacho e a baga que está na ponta. Então, geralmente isso pode variar de 1 a 2 graus Brix. Então, vamos ver aqui se a gente consegue fazer essa medição aqui de como é que está esse cachinho especificamente. A gente espreme aqui, tá? E vamos tentar ver aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui tá marcando 19 graus. Vamos ver se consigo melhorar aqui essa visão aqui. É complicado botar na lente aqui, mas está marcando aqui 19. Então essa daqui ainda precisa segurar um pouquinho para chegar no que eu queria, que é porque os outros cachos já estavam mais adiantados. Eu colhi com 20. O meu objetivo era ver se ela chegava a 23, que ano passado eu colhi com 21, 22. Bom, basicamente isso aqui, tá bom? Então essa linha, essa divisão aí entre o branco e o azul é o ponto que marca aí o grau Brix da uva. Ok. Bom, a outra forma que a gente viu é simplesmente você pegar aqui, tira a uva e bota na boca e experimenta para ver se ela tá doce. Provou, tá do seu agrado, pode colher, ok? Essas daqui, esses cachinhos aqui ainda vão ficar mais um tempo aqui, para eu poder ver até onde dá para ir com esses cachinhos aí, certo? Então você que tem uma uva Isabel, espera o ponto ideal de maturação, porque quando ela tá rosinha assim, não quer dizer que ela tá madura, tá certo? Então espera que a coloração dela é um pouco mais escura, ela fica pretinha desse jeito aqui, ó, tá bom? Então essa é a coloração da Isabel quando está madura, certo? Então até o próximo vídeo.